O Titã Fundador ou Titã Primordial é o mais poderoso de todos os 9 titãs originais e é aquele que deu origem a todos os demais titãs. Ele possui várias habilidades que são ativadas através de seu grito, e o portador desse titã não precisa necessariamente se transformar para usar essas habilidades. Mesmo estando em sua forma humana, ele já consegue utilizá-las. Mas antes da gente falar dessas habilidades, primeiro de tudo você precisa saber que os únicos que são afetados pelos poderes do Titã Fundador são os descendentes, ou também chamados súditos de Ymir Fritz, que foi a primeira humana a adquirir o poder dos titãs há cerca de 2000 anos atrás. Para você ter ideia do quão poderoso é o Titã Fundador, se liga só nas habilidades que ele possui. Ele pode transformar qualquer descendente de Ymir em titã puro, e ainda pode decidir qual tamanho esse titã vai ter, podendo criar titãs tão grandes quanto o Titã Colossal. O Titã Fundador também concede ao seu usuário a capacidade de controlar qualquer titã puro. Basta ele dar uma ordem e o titã imediatamente começa a fazer tudo que ele ordenou. E essa habilidade não tem um alcance conhecido, ou seja, ele pode comandar quantos titãs ele quiser de uma só vez. Outro poder do Titã Fundador é sua habilidade de manipulação de memória. Ele é capaz de modificar as mentes e memórias de todos os súditos de Ymir, e essa capacidade também não tem um limite conhecido. O usuário do Fundador ele pode afetar apenas uma única pessoa ou até mesmo populações inteiras de uma só vez. E como se isso já não fosse o bastante, o Titã Fundador pode alterar à vontade a composição corporal de qualquer descendente de Ymir, podendo realizar alterações em seus corpos em nível atômico. Basicamente, o portador desse titã, se ele quiser, ele pode literalmente brincar de ser Deus. O Titã Fundador também pode se comunicar telepaticamente com todos os súditos de Ymir, inclusive se conectar com todos eles ao mesmo tempo. E ele faz isso através dos caminhos, que é uma espécie de ligação que existe entre todos os descendentes de Ymir. Basicamente é como se todos eles estivessem conectados por algo que não podemos ver. Tivemos uma noção disso quando vimos que se um dos 9 titãs originais morre, sem ser comido por outro titã, o seu poder ressurge aleatoriamente em um bebê eldiano qualquer. Na verdade, o que acontece é que o poder vai através dos caminhos até o outro súdito de Ymir. Isso é possível pois, como eu disse, todos eles estão conectados por uma rede mágica invisível. Por exemplo, quando um descendente de Ymir vira titã, é por esse caminho que o poder vai até ele. E é daí que vem a explicação de como a pessoa consegue ganhar massa do nada. Afinal, o seu tamanho cresce várias vezes ao se transformar. E o ponto onde todos esses caminhos se encontram é conhecido como coordenada. E a pessoa nesse ponto é aquela que possui o poder do Titã Fundador. E é por meio da coordenada que ela consegue todo esse controle sobre os caminhos e sobre os titãs. E por fim, além disso tudo, o Titã Fundador também é capaz de invocar os antigos portadores dos 9 titãs originais de qualquer época e manipulá-los como se fossem fantoches, como vimos nos últimos capítulos do mangá. Pela minha conta, existem 9 portadores conhecidos do Titã Fundador. E a partir de agora a gente vai estar falando sobre cada um deles. Mas primeiro peço que você já deixe o seu ultra like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Esse tipo de vídeo dá um trabalhão para fazer e uma forma de vocês estarem me ajudando e me incentivando a produzir mais conteúdo bacana como esse para vocês é deixando o seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. Eu não sei se você sabe, mas o seu like e inscrição nesse canal é muito mais poderoso do que qualquer poder do Titã Fundador. Então galera, conto com vocês! O primeiro titã fundador da história, como você já sabe, foi Ymir Fritz, que há cerca de 2000 anos atrás adquiriu o poder do titã fundador original. E por muito tempo, todos acreditavam que seus poderes vinham de um pacto que Ymir havia feito com o diabo. Mas a verdade por trás de suas habilidades é ainda mais bizarra. No início, Ymir era apenas uma criança normal que vivia em um pequeno vilarejo, que foi atacado por guerreiros bárbaros conhecidos como Eldianos, que saquearam e escravizaram todo aquele povo. Ymir então passou a viver como escrava do rei de Eldia, e em uma certa noite ela intencionalmente deixou o portão de um chiqueiro aberto e permitiu que alguns porcos escapassem. E essa simples decisão infelizmente levaria a bilhões e bilhões de mortes no futuro. Assista esse vídeo até o final que você vai entender do que eu estou falando. Como punição por ter soltado os porcos, Ymir foi jogada em uma floresta onde começou a ser caçada pelos soldados eldianos e seus cães. E embora tudo parecesse perdido para ela naquele momento, mesmo estando toda machucada, ela continuou fugindo em busca de um abrigo. E é aqui que chegamos à origem de todos os titãs.
Dentro da floresta de Eldia havia uma enorme árvore que se erguia acima de todas as outras, e essa árvore tinha uma espécie de abertura em seu tronco, que foi onde Ymir entrou para se esconder. Mas assim que ela entrou, ela caiu em um buraco que a levou direto para uma espécie de gruta, onde existia um lago subterrâneo. E enquanto ela lutava desesperadamente para respirar, uma criatura misteriosa, parecendo uma espécie de verme, rapidamente se aproximou e se fundiu à sua espinha dorsal. No mundo real, essa coisa que se fundiu a Ymir é conhecida como Alucigênia, que é uma espécie extinta de animal que existiu há centenas de milhões de anos, durante um período chamado Cambriano Médio. É só você jogar no Google aí que você vai ver as criaturas bizarras que existiam nessa época. Já no universo de Attack on Titan, essa criatura foi chamada de fonte de toda a matéria viva, e a fusão de um humano com esse ser misterioso foi o que levou à criação do primeiro Titã, o Titã fundador original. Os soldados que a perseguiam apenas puderam assistir horrorizados enquanto a nova forma gigantesca de Ymir se elevava sobre a copa das árvores. Seu tamanho oficial não foi revelado, mas sem dúvida ela era ainda maior que o Titã Colossal. O mais curioso é que Ymir não teve acesso às habilidades completas da Coordenada, pois a maioria dos poderes do Titã Fundador só funcionam em súditos de Ymir, que é o povo descendente da própria Ymir. Então, isso significa que naquele ponto da história, ela não podia usar o seu verdadeiro potencial. Mas mesmo ela adquirindo seus poderes de Titã, em nenhum momento a Ymir pensou em se vingar do povo de Eldia. Ela simplesmente voltou a servir o rei e passou a obedecê-lo como um Titã pelos próximos 13 anos. É que como ela foi escrava desde criança, ela não sabia levar outra vida, então ela apenas colocou seus novos poderes a serviço do rei. E com um titã ao seu lado, os Eldianos subjugaram várias nações, massacrando países como Marley e aumentando drasticamente o domínio da nação de Eldia. A Ymir inclusive só recebeu o sobrenome Fritz por o poder dela ganhar continuidade na família real. E ao longo dos anos, ela teve 3 filhas com o rei Fritz, com seus nomes sendo Maria, Rose e Sina, que são exatamente os nomes das 3 muralhas de Parades, que foram nomeadas em homenagem a elas. Quando se passaram exatamente 13 anos, Ymir acabou morrendo para proteger o rei. Havia um inimigo infiltrado que inesperadamente jogou uma lança para assassinar o rei, mas Ymir, sem hesitar, se jogou na frente da lança e recebeu um golpe mortal. Como ela era uma portadora de Titã, que possui a regeneração, ela poderia ter curado seus ferimentos e sobrevivido, mas provavelmente ela não tenha feito isso pelo simples fato de não ter mais motivos para viver. Sua intenção era apenas deixar esse mundo, pois como sabemos ela sofreu e ainda sofria muito em sua vida. Sua alma então renasceu no que conhecemos como o mundo dos caminhos, e a partir daí ela provavelmente teria o pior trabalho de todos os tempos. Todas as vezes que as pessoas se transformavam em titãs, era Ymir quem criava aqueles corpos gigantes a partir de areia e enviava através dos caminhos para os seus súditos que estavam se transformando. E mesmo após a morte, a Ymir continuou leal ao seu mestre durante 2000 anos, dando continuidade em sua ordem final, de Eldia continuar reinando pela eternidade com seus titãs. Ymir continuou obedecendo o rei Fritz e fazendo todas essas coisas por todo esse tempo, pois conforme o Eren afirmou, ela o amava e se sentia obrigada a obedecer ao comando de qualquer membro da família Fritz, ou seja, da família real. E por fim, devemos falar sobre a maldição de Ymir, que é algo que afeta todos os portadores de titãs originais. Desde que ela morreu 13 anos depois de receber seu titã, nenhum de seus descendentes foi capaz de viver mais tempo do que ela, com seus corpos se deteriorando quando se aproximava desse tempo limite. Até hoje não está claro por que exatamente a maldição de Ymir existe. A única certeza que temos é que isso é uma coisa inevitável que todo portador está destinado a passar. Falando da aparência do titã da Ymir, ele era incrivelmente grande, tinha cabelos loiros, assim como sua forma humana, e uma aparência feminina com costelas longas e todas expostas. Sua cabeça não possuía pele, musculatura ou olhos aparentes, deixando apenas um crânio visível. O segundo portador conhecido do Titã Fundador foi uma das 3 filhas de Ymir, ou Maria, ou Rose, ou Sina. Após a morte de Ymir, o rei Fritz estava tão desesperado para que os poderes dos titãs não desaparecessem, que ele forçou suas próprias filhas a comerem até o último pedaço do corpo de sua mãe, como uma forma de tentar obter as suas habilidades. E obviamente ele acabou acertando em cheio nessa. Isso é semelhante a como as pessoas seriam transformadas em titãs puros futuramente.
pois elas precisariam ingerir o líquido espinhal de um portador de Titã original para que isso fosse possível. E certamente as filhas de Ymir herdaram seus poderes ao comerem especificamente a espinha de sua mãe, que é justamente onde a Lucigênia se fundiu a Ymir. Cada uma das suas filhas então recebeu os poderes de 3 titãs originais que conhecemos hoje, mas apenas uma criança teria herdado o verdadeiro titã fundador. E isso está diretamente ligado à criação da linhagem de sangue real, que sempre foi um dos maiores mistérios de Attack on Titan, que diz que somente aqueles com sangue real podem ativar o verdadeiro potencial do titã fundador, e um Eldiano comum não conseguiria utilizar os seus poderes. O problema com isso é que, se você parar para pensar, todos os descendentes de Ymir derivam de 2 ancestrais comuns, a Ymir e o Rei Fritz, o que significa que qualquer Eldiano existente tem sangue Fritz correndo em suas veias. Mas então por que os Eldianos como Zeke são considerados membros da realeza, enquanto todos os outros não são? Existe uma teoria que explica o motivo de alguns Eldianos terem sangue real, e para mim é a teoria mais aceitável. Vamos lá. Embora as 3 filhas de Ymir tecnicamente tenham sangue real, como eu disse, apenas uma dessas filhas herdou o poder do Titã Fundador. E eu acredito fortemente que tenha sido a Maria, pelo fato dela ter sido a primogênita. Então ela herdou o Fundador e mais outros 2 titãs. O Rei Fritz na época poderia ter notado o maior poder de Maria em comparação com suas irmãs, talvez por ela ser capaz de controlá-las, e decidiu nomeá-la a herdeira do trono após sua morte. E todos os descendentes de Maria seriam aqueles que dariam continuidade à linhagem Fritz pura, e que você pode considerar sendo de sangue real. Já as outras 2 filhas de Ymir se casariam com outras famílias nobres do Império Eldiano, e os seus descendentes seriam os Eldianos comuns, que não são da linhagem real. Então, isso explicaria a diferença entre quem Ymir obedece ou não. Mas como eu disse, é apenas uma teoria, como muitas outras que existem por aí. Nunca foi mostrado o visual dos titãs de nenhuma das filhas de Ymir, mas provavelmente eles tiveram uma forma híbrida de 3 titãs originais. Aí é só você usar sua imaginação para imaginar como eles seriam. O terceiro portador conhecido do Titã Fundador nessa lista foi um rei Eldiano que viveu 600 anos atrás dos dias atuais da série. Não temos muitas informações sobre esse rei, mas que Saver falou sobre ele na 4ª temporada do anime, sobre como ele usou os poderes do Fundador para alterar a estrutura corporal de todos os súditos de Ymir. Na época o mundo estava devastado por uma doença mortal, que chegou ao ponto de reduzir grande parte da população mundial. Mas da noite para o dia, o rei redesenhou os corpos de milhões de Eldianos para que eles ficassem totalmente imunes a essa praga. Essa habilidade de modificação corporal foi utilizada em larga escala ao longo da história pelos portadores do Titã Fundador, para criar titãs puros. O poder do Zeke de criar titãs puros é uma versão menor dessa mesma habilidade, já que seu grito só funciona naqueles que ingeriram o seu fluido espinhal. Não temos muitas informações sobre a forma do titã desse rei, mas provavelmente ela tivesse características semelhantes aos titãs fundadores que conhecemos, e claro, também possuía as mesmas habilidades. O 4º usuário do Titã Fundador que conhecemos foi Karl Fritz, que foi o 145º rei de Eldia e o responsável pela queda do Império Eldiano. Karl Fritz era um homem que sentia imensa culpa pelos pecados da raça eldiana. Mesmo antes de ele herdar o Titã Fundador, ele detestava as atrocidades cometidas pelo Império Eldiano. A Grande Guerra dos Titãs também ocorreu durante a vida de Karl Fritz, em que as famílias nobres estiveram em guerra constante entre si pelo controle dos outros 8 titãs. Uma guerra civil da qual ele sentia muita vergonha. E por conta de todos esses acontecimentos e essa culpa intensa que ele sentia, ele então conspirou com a família Tybur em um plano para levar Eldia a um caminho de destruição. E assim Marley voltar ao poder, que era uma nação que estava sendo oprimida pelo Império Eldiano há muito tempo. O rei Fritz e os Tyburs criaram um falso herói marleyano chamado Elos, que viria a ser conhecido como aquele que derrotou Eldia. A história diz que Elos foi o responsável por manipular as famílias nobres e instigar a guerra civil eldiana, fazendo com que o Império Eldiano se enfraquecesse e permitindo que Marley conquistasse o território continental de Eldia, forçando assim o rei Fritz a recuar para a ilha Parades. Mas como eu disse, tudo isso fazia parte do plano do rei Fritz, e fugir para a ilha era o que ele realmente queria. Ele levou com ele tantos Eldianos quanto ele podia, sem mencionar alguns não súditos de Ymir, como o clã asiático e os Ackermans, e também aqueles que mais tarde seriam conhecidos como os Nobres. Mas muitos de seu povo foram deixados para trás, inclusive membros da família real.
Na ausência do rei, o Império Eldiano continuou a desmoronar, e os Tybers ajudaram Marley a roubar 7 dos 9 titãs originais, com o titã de ataque sendo o único que evitou ser capturado. Com seu povo quase todo reunido na ilha, o rei Fritz queria criar uma sociedade pacífica e livre de guerras, e ele usou o poder do Titã Fundador para tentar tornar isso uma realidade. Sua primeira ação foi criar milhões de titãs colossais, que ele então os comandou, posicionando um a um de forma estratégica, e depois ele fez cada um deles utilizar a habilidade de endurecimento em seus corpos para construir as 3 muralhas que já conhecemos, Maria, Rose e Sina. Dentro dessas muralhas seria onde sua nova sociedade teria uma vida pacífica. Mas o rei achou que se as pessoas ainda se lembrassem de tudo que havia acontecido antes disso, elas nunca poderiam viver em paz. E foi por isso que ele se transformou no Titã Fundador e apagou as memórias de quase todas as pessoas de Parades, fazendo com que a população acreditasse que eles eram os últimos sobreviventes da raça humana e que essas muralhas haviam sido construídas para protegê-los dos titãs que vagavam fora delas. Porém, nem todas as pessoas da ilha tiveram suas memórias apagadas. O clã Ackerman e o clã asiático, por exemplo, não eram afetados pela manipulação de memória do rei. E como o conhecimento desses clãs do mundo exterior era uma ameaça ao paraíso que o Karl Fritz havia tentado criar, então ele ofereceu a cada clã status de nobreza e alguns privilégios para garantir o silêncio deles. Mas enquanto algumas famílias aceitaram essa oferta, os Ackermans e os asiáticos acabaram rejeitando a ideologia do rei. E por conta disso, eles foram caçados através das gerações, até não restar quase nenhum sobrevivente desses clãs. É por isso que existem tão poucos Ackermans no presente. E como um ato de autoproteção, o rei então mudou o nome da família real de Fritz para Reis e decidiu deixar uma família nobre aleatória, assumindo o nome Fritz. Algum tempo depois, o Karl Fritz usou novamente suas habilidades para criar a Capela Reis, que seria onde a realeza passaria o Titã Fundador por gerações. E como Karl Fritz acreditava que os crimes cometidos pelos Eldianos nunca poderiam ser perdoados e que ele aceitaria se Marley um dia viesse para exterminá-los, seu sonho era criar uma sociedade pacífica até que esse dia chegasse. E fazendo uma promessa de renunciar à guerra, os Titãs Fundadores do futuro passariam a ser possuídos por essa mesma ideologia, o que os impediriam de usar o verdadeiro poder do Titã Fundador para combate e até mesmo para autodefesa. O seu voto de renúncia à guerra força qualquer portador de sangue real a obedecer. Não importa o que aconteça, eles não lutarão contra ninguém que ataque os Eldianos, mesmo que eles forem massacrados. A forma titã do Karl Fritz tinha 13 metros de altura, cabelos longos e lisos e dentes afiados. A parte superior de seu corpo era bastante esquelética, sendo possível até mesmo ver suas costelas através da pele. Já seus braços eram finos e longos, semelhantes aos braços do titã bestial. O quinto portador conhecido do Titã Fundador foi um homem da família real que não teve seu nome revelado. Ele era o pai de Rod Reis e Uri Reis, os quais constantemente imploravam para ele eliminar todos os titãs puros existentes. Mas devido ao voto de renúncia à guerra que ele herdou do primeiro rei das muralhas, o Karl Fritz, ele nunca fez uma única tentativa de fazer isso, o que é algo que seus filhos não conseguiam entender. Para você ter ideia, o Rod Reis até chegou a ser encarcerado de tanto que insistia para o seu pai eliminar os titãs. Como esse personagem não foi muito explorado na obra, nunca tivemos a chance de ver a sua forma de titã, mas com certeza ele possuía as mesmas habilidades e características dos portadores anteriores. O sexto portador conhecido do Titã Fundador foi Uri Reis, que se ofereceu para herdar os poderes de seu pai com a intenção de usá-los para eliminar todos os titãs. Uri tinha certeza de que seria capaz de fazer tudo o que seu pai se recusava a fazer, mas infelizmente, depois de herdar esse titã, ele foi imediatamente consumido pelo voto de renúncia à guerra e nunca falou novamente sobre destruir os titãs fora das muralhas. Depois que Uri herdou o Titã Fundador, o Kenny Ackerman acabou descobrindo por meio de um membro da nobreza que ele era o verdadeiro rei das muralhas. E então, durante uma ocasião em que o Uri e seu irmão estavam viajando, o Kenny tentou assassiná-lo, mas o Uri conseguiu mobilizar o Kenny ao se transformar parcialmente em titã. E sabendo que tinha sido traído por alguém, Uri tenta ler as memórias do Kenny, mas ele não consegue, e é aí que ele descobre que se tratava de um Ackerman. E a partir desse momento, Uri se recorda sobre tudo que os Ackermans passaram, e entende o motivo de Kenny querer matá-lo, razão pela qual mesmo com uma faca enfiada em seu braço, ele se curvou perante o Kenny e se desculpou por tudo. E desse dia em diante, os dois acabaram se tornando amigos, pondo fim assim à perseguição dos Ackermans. E o Kenny passou a trabalhar para ele como seu informante e também como guarda-costas. Quando seus 13 anos estavam chegando perto do fim,
A maldição de Ymir realmente começou a afetar o Uri. Ele parecia um homem velho, tinha cabelos grisalhos, rugas e precisava até mesmo de uma bengala para conseguir andar. Falando agora do design do Titã do Uri, ele foi mostrado apenas em uma cena de flashback, e ainda por cima ele estava parcialmente transformado, mas em sua forma completa ele tinha 13 metros de altura, e assim como a maioria dos titãs fundadores, possivelmente ele herdava alguns traços de sua forma humana. O sétimo portador conhecido do Titã fundador foi Frida Reis, que foi a filha mais velha de Rod Reis e que se tornou a nova usuária do fundador no ano de 842. E assim como Uri, ela pensou que poderia superar a vontade de Karl Fritz. Então, aos 15 anos, Frida herdou o Titã fundador, mas como esperado, também não conseguiu superar o voto de renúncia à guerra. Ela sempre demonstrou ser uma pessoa boa e carinhosa. Ela amava a sua meia-irmã caçula História e sempre a visitava, mas após cada visita, ela apagava as memórias de História para protegê-la, já que todos que tinham sangue real acabavam se tornando alvos. Quando Grisha invadiu a Capela Reis para roubar o Titã fundador, por conta do voto de renúncia à guerra, a Frida foi facilmente derrotada por ele, mesmo que seu Titã fosse feito para ser invencível. Para você ver como que o Karl Fritz nerfou o Titã fundador. A forma do Titã da Frida tinha 13 metros de altura, cabelo na altura dos ombros, olhos visivelmente grandes, bem como um nariz um pouco esquelético. Ela tinha uma forma feminina e, ao contrário de seus antecessores, ela não tinha as costelas expostas ou braços longos. Como você já sabe, Grisha Yeager foi o 8º portador conhecido do Titã fundador, mas ele teve esse poder por um período muito curto de tempo, pois ele roubou o fundador da Frida e pouco tempo depois ele transformou seu filho Eren em um Titã puro e o forçou a comê-lo, transmitindo a ele os seus poderes. Em nenhum momento o Grisha usou ou tentou usar os poderes do Titã fundador, pois o único propósito dele era transferir o poder da família Reis para o seu filho. Na primeira vez que o Grisha visitou a Capela Reis, ele optou por não enfrentar os membros da realeza pelo bem da sua família, mas ele eventualmente voltaria no dia que Marley invadiu Parades. Nesse dia, o Grisha somente massacrou a família Reis e roubou o Titã fundador, pois ele foi influenciado por seu filho Eren do futuro, que conseguiu falar com ele usando sua habilidade chamada Herança de Memória Futura. É claro que lá no futuro, o Eren teve uma ajudinha do Titã fundador para conseguir falar com o Grisha do passado. E se o Eren não tivesse influenciado seu pai, certamente ele não teria feito tudo isso. Mesmo após adquirir o Titã fundador, a forma do Titã do Grisha não foi alterada. Ele continuou tendo a mesma aparência que seu Titã de ataque tinha, tendo 15 metros de altura, possuindo longos cabelos negros, uma barba volumosa e um peitoral coberto por pelos. O último portador do Titã fundador, obviamente, foi o Eren Yeager, que além desse Titã, ele possuía os poderes do Titã de ataque e também do Martelo de Guerra. O Eren é um personagem que nem precisa de introdução, não é mesmo? A primeira vez que ele usou os poderes do Titã fundador foi quando ele comandou um exército de Titãs puros para atacar o Titã da Dina Fritz. Nesse momento, ele só conseguiu usar os poderes da Coordenada, pois ele tocou o corpo do Titã da Dina, que tem sangue real, e foi assim que o Eren temporariamente conseguiu contornar a vontade de Karl Fritz, pois o voto de renúncia à guerra afeta somente os portadores que possuem sangue real. A última vez que o Eren usou os poderes do Titã fundador foi quando ele teve a sua cabeça decapitada, a qual caiu diretamente nas mãos do Zeke. Nesse instante, o Eren teve acesso ao mundo dos caminhos, que é onde a Ymir permanece. O Eren somente teve acesso a essa dimensão dos caminhos, pois a sua cabeça decapitada teve contato físico direto com um Eldiano que, além de ter sangue real, também era o portador de um dos 9 titãs originais. Vale lembrar que as verdadeiras capacidades do Titã fundador são usadas ao comandar a alma de Ymir Fritz, cuja mentalidade de escrava permaneceu intacta mesmo após sua morte, e ela somente obedecia os herdeiros da família real. Então, mesmo Eren sendo o portador do Titã fundador, inicialmente, a Ymir não obedecia às suas ordens, pois ele não tinha sangue real, mas o Eren conseguiu convencê-la a ajudá-lo. Ele fez isso quando ele libertou a alma de Ymir de continuar sendo uma escrava da família real pela eternidade. E desse momento em diante, ela passou a cumprir todas as suas vontades. E com Ymir Fritz ao seu lado, ele foi capaz de liberar todo o poder da Coordenada. E então, ele deu início ao seu plano de destruir o mundo. Sua primeira ação foi anular todo o endurecimento de Titã existente no mundo, que inclui não apenas as muralhas em Parades, mas também a armadura do Titã encoraçado, que foi completamente destruída, e o cristal da Ene, que também se desfez. E foi assim que ela foi obrigada a sair daquele seu cristal praticamente inquebrável.
Em seguida, o Eren enviou uma mensagem telepaticamente para cada Eldiano no planeta. Milhões e milhões de descendentes de Ymir foram convocados para a Dimensão dos Caminhos, independentemente de onde estivessem no mundo real naquele momento. E o Eren começou a explicar o motivo pelo qual ele queria acabar com a vida fora das muralhas. Ele disse que os titãs das muralhas fariam a terra tremer e que esmagariam todos os lugares, exceto a Ilha Parades, e que isso era necessário para proteger o seu povo. É importante deixar claro que a real intenção do Eren era fazer com que os seus amigos não tivessem outra escolha a não ser matá-lo, e assim se tornariam heróis para o resto da humanidade, e não seriam mais odiados e perseguidos. Porém, para cumprir esse objetivo, ele matou 80% da população mundial com o estrondo. E essa capacidade telepática do fundador foi usada mais uma vez, quando Eren passou um tempo visitando cada um de seus amigos para dizer adeus. Durante essa turnê de despedida, ele mostrou ao Armin aquelas incríveis paisagens naturais que eles sempre falavam quando eram crianças. E para Mikasa, ele criou uma nova realidade em que os dois viviam uma vida feliz em uma cabana numa floresta. E uma das habilidades mais legais da coordenada que o Eren usou durante a sua batalha contra os membros da Aliança foi a de ressuscitar os titãs originais do passado dos últimos 2000 anos. E assim, tivemos a maior batalha de titãs da história de Attack on Titan. E foi a primeira vez que vimos o poder total dos 9 titãs originais no mesmo campo de batalha. Esses antigos titãs eram invocados e controlados pela Ymir para defender o Eren, enquanto ele seguia em frente esmagando tudo em seu caminho. Mas por mais que o titã do Eren fosse gigantesco, ele teve o seu corpo completamente destruído pelo seu melhor amigo. Usando a transformação explosiva do Titã Colossal, o Armin fez uma explosão tão poderosa quanto uma bomba atômica, deixando o corpo do Titã fundador do Eren em pedaços. E é aí que vemos outra façanha realizada pelo Eren. Como o corpo do seu Titã havia sido atomizado pela explosão, ele simplesmente criou um novo corpo de Titã do zero, mas completamente diferente do anterior. Dessa vez, ele criou a sua própria versão do Titã Colossal. Isso mostra que além de transformar outras pessoas em titãs, o Titã Fundador pode transformar a si mesmo no Titã original que ele quiser. Mas para mim isso nem foi tão surpreendente assim, já que o Karl Fritz usou essa mesma habilidade para criar não só um, mas milhões de titãs colossais de uma única vez. E se nesse ponto da história você ainda acha que algum outro Titã original poderia bater de frente com o Titã Fundador, você vai mudar de opinião agora. A diferença de poder do Titã Fundador com os outros titãs originais é absurda. Nos últimos capítulos do mangá, ficou bem claro que se o Eren quisesse, ele poderia remover completamente as habilidades de todos os outros titãs originais. Apenas com um estalar de dedos, todos os shifters voltariam a ser humanos normais. Mas ele não fez isso porque a sua real intenção era deixar os seus amigos vencê-lo, como eu disse lá atrás. E caso ele fizesse, não haveria outra forma da Aliança conseguir pará-lo. Mas essa opção sempre existiu. E no final, o seu plano saiu como planejado. E a pessoa que colocou fim à vida do Eren era aquela que mais o amava. Essa mesmo que você está pensando, a Mikasa. Depois que o Eren foi morto, aquele parasita misterioso que tinha saído do corpo dele também desapareceu. Esse parasita foi o mesmo que se fundiu a Ymir lá no passado, aquele que chamamos de Alucigênia. E com a morte do Eren e dessa criatura misteriosa, aparentemente foi posto um fim permanente ao poder dos titãs. Falando agora do design do titã fundador do Eren, sem sombra de dúvida ele foi o maior titã da história de Attack on Titan, fazendo até mesmo o Colossal parecer minúsculo perto dele. E se você reparar, o seu corpo é quase idêntico à forma da Alucigênia. Provavelmente porque quando o Eren foi decapitado e se transformou, essa criatura literalmente saltou do seu corpo para se conectar à sua cabeça e precisou criar um corpo totalmente do zero para a cabeça decapitada do Eren, e nisso acabou preservando a sua aparência original. Além de ser o maior titã da série, ele foi também o mais bizarro. Ele possui um corpo totalmente esquelético, com uma espinha dorsal enorme e uma caixa torácica com ossos incrivelmente grandes, que chegam até o chão. As suas pernas são tão pequenas em comparação ao tamanho do seu corpo, que parece que não servem para nada. Falando nisso, como vocês acham que esse titã se locomove? Com essas suas perninhas mesmo? Ou será que ele usa suas costelas como se fossem pernas para se mover? Coloca ali nos comentários que a gente vai estar debatendo ali depois. E por fim, na frente desse corpo gigantesco dele, existe um torso de titã de tamanho menor, onde fica localizada a cabeça do titã fundador.
Bom galera, chegamos ao final de mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. E se você curte o nosso conteúdo e quer apoiar o canal de alguma forma, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos, que isso ajuda demais no alcance e crescimento do canal. Então é isso galera, eu vou ficando por aqui, até a próxima, valeu!